Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: desfazendo a lavagem cerebral. Desfazendo a lavagem cerebral. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Primeiro eu preciso explicar o que é lavagem cerebral. Lembrando que para você, meu ouvinte, que é estudioso, eu vou citar algumas fontes muito interessantes para você continuar seus estudos e aprofundar suas pesquisas e verificar tudo o que eu estou falando em outras fontes, né? Então, a primeira que eu acho interessante você assistir é no YouTube, um programa meu, O Divã de André Kepp. Você coloca lá, O Divã de André Kepp, lavagem cerebral, que aí você tem uma explicação completa sobre esse tema. Bom, a lavagem cerebral, o que é? É uma técnica descrita pela primeira vez, em 1950, no jornal Miami Daily News, no artigo publicado por Edward Hunter. Então, ele publicou pela primeira vez e começou a descrever o que era. Mas, basicamente, é moldar a mente humana, agora, principalmente pela repetição. É mais ou menos, você vai repetindo uma ideia até a exaustão, sem dar explicação. Você só repete, fala, olha, faça isso, e vai dando uma série de instruções e repetindo. É como se fosse uma música chiclete, que repete um refrão e esse refrão fica na mente da pessoa. Então fica lá aquele refrão repetindo, repetindo, repetindo. Claro, depois a pessoa fica com aquilo na mente. Por isso que hoje a gíria chama essas músicas de música chiclete, porque fica na cabeça da pessoa, porque o refrão é repetido constantemente. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, porque o que eu quero despertar aqui é, em vez da repetição, que é a lavagem cerebral, a reflexão, a lógica, que são os grandes antídotos à lavagem cerebral. Então, em vez de você só repetir ideias que vão sendo repetidas para você à exaustão, você vai refletir, você vai usar sua lógica, você vai questionar, você vai pensar e vai usar a sua mente de uma outra forma. Esse é o maior antídoto que a gente pode fazer à lavagem cerebral, que é simplesmente a lógica. Já falei para vocês que o grande livro de lógica é o Organon de Aristóteles. Claro, mas é um livro para quem quer estudar a lógica com muita profundidade. Prepare-se para um livro bastante profundo se você quer estudar a lógica com profundidade. Agora, eu vou para a primeira pergunta, porque essas perguntas vão despertando a sua lógica. E você vai pensando a partir desta lógica e não a partir de repetições. Você acha que a grande mídia faz isso atualmente? Repetindo uma ideia até que ela grude na mente das pessoas? Então, repete, 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 não explica. Mas repete, repete, até que grude na mente das pessoas. O que te parece? Alternativa A, sim, fazem isso e acabam influenciando as pessoas pela repetição. Ou B, não, de forma alguma fazem isso e não tem esse método de forma alguma. Entre A e B, respeito qualquer alternativa, mas busque a sua alternativa, porque eu vou fazer outras perguntas interessantes e você vai buscando as suas alternativas e respeito qualquer alternativa que você encontrar. Aí as pessoas muitas vezes repetem aquilo que estão ouvindo, principalmente na grande mídia,
Sem saber explicar ao certo a ideia que repetem. Então, se ela falar assim uma ideia, agora a grande mídia diz tal coisa. Aí você pergunta, bom, mas da onde vem essa ideia? Por que que tá? Não me faz muita pergunta porque eu só estou repetindo o que estão falando. Agora, como nós podemos nos desfazer da lavagem cerebral, dessa repetição contínua, sem grandes explicações? Questionando e voltando a pensar com lógica. Então vamos usar um pouco mais a lógica para pensar nas coisas, né? Ao invés de simplesmente tá repetindo a exaustão e eu estou repetindo também, né? Técnica um pouquinho do papagaio, né? Então estou que nem um papagaio repetindo o que é dito. E, principalmente, não aceitar mais qualquer ideia. Hoje disseram tal coisa. Opa, deixa eu pensar um pouco. Principalmente que não tem uma boa explicação lógica. Não, mas qual a lógica disso que você está falando? Por que que isso é necessário? Por que que a gente tem que seguir essa ideia? Por que que essa ideia tem que ser seguida? Então, por que que a gente precisa concordar com essa ideia necessariamente, sem questionar? Porque tem algumas ideias que estão sendo repetidas e não se permite que a pessoa questione. Mas eu não posso questionar? Eu não posso perguntar? Estranho, né? Bom, eu vou fazer hoje um exercício de lógica com perguntas e respostas. Sempre A ou B. E isso vai despertar o raciocínio lógico. Então vamos usar a lógica diante de alguns fatos. E aí você vai procurar no YouTube a seguinte página: Bill Gates, a próxima epidemia, Não estamos preparados. Procura essa página. Do que se trata? É uma página de 3 de abril de 2015. É uma palestra dele, você vai assistir a palestra dele, está traduzida nessa página, de 2015, na qual ele prevê em 2015 que o principal problema do mundo não será uma guerra nuclear, mas uma pandemia, em 2015. A pandemia começou em 2019. Ele, em 2015, já previu isso. Bom, então vamos pensar por lógica. Como ele podia prever, em 2015, que haveria essa pandemia em 2020? Então, alternativa A. Ele é um profeta, ele é um intuitivo, que previu algo que praticamente ninguém anteviu. Então, ele é uma espécie de profeta, é uma espécie de intuitivo, alternativa A, ou B, ele tinha informações privilegiadas. Ele sabia que isso ia acontecer. O que você acha? Eu respeito as duas posições. Se você acha que ele é intuitivo, profético, o profeta da nova era, que antevê as coisas, respeito. E se você entende que ele tinha informações privilegiadas, também respeito. Eu, particularmente, vou mais na alternativa B, mas respeito quem está indo na alternativa A. Aí você vai procurar no YouTube uma outra entrevista, só que essa entrevista está em inglês, né, do próprio Bill Gates, que é How the Pandemic Will Shape the Near Future, que quer dizer o seguinte: como a pandemia irá moldar um futuro próximo. De 6 de julho de 2020. E nessa entrevista, que é feita com Bill Gates, ele prevê com muita precisão o que iria acontecer
Então, em 6 de julho de 2020, de novo, ele é um profeta ou intuitivo, alternativa A, ou B, tinha informações privilegiadas. O que você acha? E tudo isso está numa sequência lógica que depois você vai montar as peças e vai chegar a uma conclusão bem interessante. Mas aí cada um vai fazer a montagem que quiser. Bom, também temos no YouTube uma outra página que eu recomendo. Covid-19, 2 pontos. Bill Gates prevê o fim da pandemia só no final de 2021. Vou repetir. No YouTube, a página Covid-19, 2 pontos. Bill Gates prevê o fim de pandemia só no final de 2021. Como ele sabe dessas coisas? Né? De novo, ele é um profeta, um intuitivo? Alternativa A. Alternativa B. Tem informações privilegiadas? Qual alternativa você opta nesse momento? E aí, mais um raciocínio lógico. Eu estou colocando peças de quebra-cabeça que depois você vai montar. E cada um vai montar de um jeito, né? Dependendo das respostas que alcançou. Tudo indica que o atual vírus da pandemia não seja natural, né? Já existem pesquisas que buscam sequenciamento e tudo mais. Mas produzido em laboratórios, dentre eles Fort Detrick e no laboratório de virologia de Wuhan. Tudo indica, né? Não há provas cabais nesse sentido, mas tudo indica, tudo leva a crer que ele foi desenvolvido nesses 2 laboratórios, pelo menos. Existem outros que há essa possibilidade. Então, Fort Detrick e no laboratório de virologia de Wuhan. Bom, e aí o que você acha? Um homem comeu carne de morcego e teve o terrível azar de ingerir um vírus mutante, quer dizer, a natureza produziria um vírus mutante naquele morcego e o homem foi lá e teve azar de comer aquela carne e a partir daí a pandemia começou? Pergunta A. Se você pensa nisso, porque é isso que a grande mídia vai repetindo para você, né? Foi uma pessoa que foi lá, comeu uma carne e se infectou. Você acredita nisso? Alternativa B. É um vírus modificado em laboratório, que ou escapou ou foi propositalmente solto. Há algumas pesquisas sobre os vírus quimeras, porque o Covid-19, o vírus do Covid-19, né? Ele é um vírus modificado. Tudo indica, né? Tudo indica que seja um vírus quimera. Mas se você acredita nessa visão que a grande mídia continua falando de que foi uma pessoa que comeu carne de morcego, eu respeito. Mas tudo indica que é um vírus quimera, modificado. Ele não é apenas um coronavírus. Ele tem modificações que algumas pesquisas indicam que foram feitas em laboratório, né? Agora, é uma questão que você mesmo vai pensar e refletir. Respeito quem pensa na alternativa A, eu prefiro a alternativa B, mas vai montando aí as peças. Basta juntar os pontos com lógica e você fará algumas descobertas muito interessantes, né, do que está acontecendo atualmente no mundo. O que precisamos fazer na atualidade não é apenas repetir as ideias, né, mas voltarmos a usar a lógica, e essa lógica pode ser aristotélica, mas uma lógica simples, né?
matemática, outra lógica, existem várias lógicas, né? Algumas pessoas pensam que só existe a lógica matemática. Não. Aliás, a matemática é uma síntese da lógica exposta no livro Organon. Então, mas uma síntese de alguns momentos lógicos, do silogismo e de outras lógicas presentes naquele livro. Então, existem várias lógicas. Então, o que precisamos na atualidade é voltar a raciocinarmos com lógica. Não ficarmos apenas na repetição, mas pensarmos com alguma lógica, questionarmos, vermos os fatos e chegarmos às nossas conclusões usando a nossa inteligência lógica, né? E juntar as peças, como se fosse um grande quebra-cabeças. Aí cada um de vocês vai chegar a uma conclusão do que está acontecendo na atualidade. Ô André, mas que conclusão você quer nos conduzir? Não estou conduzindo a conclusão nenhuma. Eu estou falando, use a lógica e chegue à sua própria conclusão. Não há condução. Você, usando a lógica, você vai chegar à sua própria conclusão. Eu vou dar 2 dicas para você e, na sequência, nós concluímos o tema de hoje, né? Que é desfazendo a lavagem cerebral. Uma dica é um livro que eu fiz, né? É A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, na qual eu também fui remontando o verdadeiro passado da Terra, percebendo falhas lógicas muito gritantes, mas muito gritantes mesmo, nessa atual teoria de como teria surgido a Terra e o próprio universo. Então, há falhas lógicas muito gritantes, e aí eu fui procurando em descobertas, textos antigos, qual teria sido o verdadeiro passado da humanidade. E coloquei tudo isso no livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. Da minha autoria, meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. Bom, e também tem o meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro que fala sobre a transdisciplinaridade e como podemos estudar a transdisciplinaridade. É um livro que você consegue pela Amazon.com. Vamos concluir o tema, desfazendo a lavagem cerebral. Bom, primeiro precisamos entender, justamente o que eu pontuei, o que é lavagem cerebral. São ideias repetidas. As ideias vão sendo repetidas à exaustão. Na primeira vez que você ouve, você pensa assim, bom, mas essa ideia é absurda. Não, isso aqui é loucura. Mas aí repete de novo. Aí você muda de canal, né? Porque a grande mídia tem muitos canais e poucos donos, você sabe muito bem disso, você que é meu ouvinte. Aí eu vejo a mesma coisa, mas me pareceu tão ilógico, tão irracional, mas esse outro está falando. Mas se todos estão falando, é porque deve ser isso. No final, você se rende e chega a essa conclusão, né? Mas isso é apenas o que alguns grupos querem que você pense. Quando eu falo desses grupos, são grupos motivados por interesses econômicos e interesses políticos. Então, querem que você pense de uma determinada forma. Então, vão repetindo, né, várias instruções, vão fazendo o que é chamado de desinformação. O que é a desinformação? Se você quiser, também procure no YouTube um programa meu chamado Desinformação. Não é que na desinformação os fatos não são reais. Não, eles se baseiam normalmente, na maior parte das vezes, em fatos reais. Mas dão uma explicação cheia de vieses, assim, muito
que num primeiro momento você também estranha. Não, mas como é que é possível isso que está sendo dito, né? Você tem uma certa estranheza, mas você acaba aceitando porque está todo mundo falando a mesma coisa. Então, você fica com aquela sensação de estranheza, mas esse também está falando, então é verdade. Então, é a era da pós-verdade, na qual se constrói um discurso e se tenta provar que esse discurso é verdadeiro. Então é assim que é feita a desinformação, a própria fake news, né? A fake news é construída dessa forma. Agora, precisa ver o que realmente é fake news, o que não é. Então, você fazendo as suas pesquisas, você vai chegando a essa conclusão. Agora, a melhor forma de você chegar a conclusões mais verdadeiras é usar a lógica. Ou seja, não ficar na versão que foi repetida a exaustão aqui, ali, etc. Eu vi um documentário muito interessante pelo YouTube, né? De uma frase que estava sendo, uma frase não muito usual, mas que estava sendo usada pelas várias mídias norte-americanas. Aí você via um apresentador usando aquela frase, não usual, outro, na fala de vários apresentadores, na mesma época. Aí você pensa assim, bom, mas André, não existem vários noticiários diferentes? Você já reparou que todos falam a mesma coisa? Já reparou nisso? Não, André, é interessante, né? Eu saio de uma emissora, da grande mídia, e vou para outra. Aí tá falando a mesma coisa, aí vou para outra, com pequenas diferenças, mas geralmente falando a mesma coisa. O que acontece? É até chato ver mais de um noticiário. Não dá para ter uma segunda opinião, porque todos têm a mesma opinião. Então, a grande mídia tem muitos canais e poucos donos. Essa que é a realidade. Então, vai ouvir a mesma coisa, aí muda de canal. Não, eu quero ouvir a notícia no outro prisma. Não vai. Vai ser exatamente aquela mesma notícia. Já reparou nisso? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar mais a lógica. A lógica é a nossa grande defesa, o raciocínio lógico é a nossa grande defesa diante de uma lavagem cerebral de repetição de ideias à exaustão. Tá bom? Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.